Fala, torcedor vascaíno. Nesse vídeo, você vai conferir que tem o nome de um atacante argentino na mesa da diretoria do Vasco e Boca Juniors, que está interessado na contratação do nosso atacante Pablo Verratti. Ingressos totalmente esgotados para o jogo da volta pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense em São Januário. E tem semana decisiva pro Vasco da Gama. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo, você vai conferir as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. Vamos começar falando sobre o atacante, que eu acabei iniciando o vídeo falando sobre ele. É um atacante argentino. O nome dele é Santiago Rodrigues. Segundo o NT Vascaínos, na Atenção Vascaínos, que é a fonte da notícia, o nome do atacante Santiago Rodrigues, do Instituto ACC, Instituto de Córdoba, alguma coisa assim, Atlético de Córdoba, algo do tipo, da primeira divisão argentina, chegou na mesa do céu Carlos Amodel, que é o novo céu do Vasco, que levará possibilidades para o departamento de futebol. Vale dizer que o staff do jogador tem uma relação muito boa com o dirigente vascaíno. Então, o staff do jogador Santiago Rodrigues tem uma relação amigável com o Carlos Amodel, e isso pode ajudar na negociação com o atacante. O clube do atacante pede inicialmente cerca de 1,8 milhões de dólares, cerca de 10 milhões na cotação atual, para vender o jogador. Apuramos que há uma possibilidade de negociar este valor. Obviamente, o Vasco, se entrar nessa disputa pelo atacante, o Vasco não vai pagar 10 milhões de reais, perdão, vai negociar esse valor, tentar negociar para baixar um pouco. Mas, cara, como eu trouxe na matéria de ontem, eu trouxe para vocês que o Vasco não tem dinheiro para contratar jogador. Então, o NT Vascaíno trouxe essa informação, mas, cara, eu acho muito difícil o Vasco pagar 10 milhões num atacante da Argentina. Seja se ele for bom ou ruim, independente, o Vasco não tem esse dinheiro para pagar em um atacante por agora. Então eu acho muito difícil esse atacante vir, mas vamos trazer essa notícia para vocês ficarem atentos a todo momento sobre o Vasco. E aí eu fui pesquisar sobre o jogador no Transfer Market. Coloquei lá Santiago Rodrigues e apareceu ele. Ele joga no Instituto ACC, que é Instituto alguma coisa de Córdoba. Não sei muito bem o nome do time, mas, cara, ele tem 26 anos, ele é de São Luís, da Argentina, ele tem uma altura de 1,71, não é um jogador alto, a posição dele é centroavante, então é um centroavante aí, de área para jogar ali ao lado do Verratti ou no lugar do Verratti, seja onde for. E aí, cara, tem os últimos dados das partidas dele esse ano, 2023/2024. E aí tá ali, Copa de La Liga, que é a Copa lá da Argentina. Ele fez 11 jogos e 2 gols. Não deu nenhuma assistência. Superliga, que é como se fosse um... Eu não sei muito bem as ligas da Argentina, mas vamos dizer que é Brasileirão, Copa do Brasil e vamos dizer que é isso. E tá ali, 7 jogos, 5 gols. E aí, Copa Argentina, ele fez um jogo só, não fez um gol, nenhuma assistência. E ali na Superliga, ele deu uma assistência também. Então, no total, em 2024, ele fez 19 jogos, 7 gols, uma assistência. E aí, ele teve 766 minutos jogados. É um jogador em que, cara, as estatísticas não tão ruins para ele vir para ser vamos se dizer, se ele é centroavante realmente, vai ser para entrar no lugar ali do Verratti, como quando o Verratti se machucar, ou se Deus quiser não se machuque, mas quando o Vasco precisar, o Verratti estiver suspenso, algo do tipo, a gente tem um centroavante. Eu trouxe no vídeo de ontem que o Vasco acabou emprestando o Cleiton Silva, que foi o atacante que o Vasco trouxe para entrar ali ao lado do Verratti, ser um reserva do Verratti realmente. E aí ele foi emprestado para o Rio Ave. Então o Vasco está em busca de um centroavante, segundo a NT Vascaínos. E é esse cara, é o Santiago Rodrigues. É um jogador argentino que, pô, com certeza vai fazer uma amizade ali com o Verratti, caso ele venha. É um jogador em que interessa a diretoria do Vasco, mas é um valor muito alto. 10 milhões de reais é um valor muito alto, eu acho. E aí eu acho que o Vasco não consegue pagar esse valor, não. Como eu trouxe na matéria anterior, no outro vídeo, o Vasco não tem dinheiro para comprar jogadores. Então, talvez o Vasco negocie esse valor aí. E aí,
sei lá, seja o que for, vai, acho que daqui 3 meses vai ser vendido para alguma empresa e aí negocia esse valor de a gente pagar esse tal desses 10 milhões, negociar, obviamente, e a gente pagar quando a gente vira SAF, não sei, cara, a gente pode tudo acontecer, a gente não sabe ainda, mas tem um certo interesse do Vasco, segundo o Na Atenção Vascaínos, tá bom? E agora vamos falar sobre o Pablo Verratti. É um jogador em que surgiu uma informação, segundo o NT Vascaínos novamente, surgiu uma informação de que o Boca Juniors estaria interessado no atacante Pablo Verratti. E aí tá ali, apuramos que o time argentino quer contratar o argentino, mas o atleta não vai deixar o Vasco. Pablo Verratti está muito feliz no clube e não vai sair, disse uma pessoa que trabalha com o centroavante. Obviamente, cara, o Verratti vai ser monitorado por vários clubes. É um baita de um atacante, é um atacante em que, pô, ele veste a nossa camisa realmente, que dá tudo em campo, é raça, virou nosso capitão agora, é um baita de um capitão. Você vê várias vezes ele reunindo o grupo ali realmente, para dar uma atenção pros jogadores, para ajudar ali, pô, deixar os jogadores cientes na partida. É um baita de um capitão. Então, cara, é um centroavante que, pô, não tem nem comentário sobre ele, é um baita de um atacante. Então, é uma informação muito importante, cara, que o Boca tá de olho no Verratti, segundo Na Atenção Vascaínos. E aí, tomara que não consiga nada, pode influenciar o fato do Boca ser um clube argentino, em uma liga argentina, e aí o Verratti é argentino também, então, tipo assim, pode ter alguma conexãozinha ali, mas, cara, o Verratti tem uma conexão enorme com a torcida do Vasco, uma identificação gigantesca. E, cara, eu acho muito difícil mesmo, o Verratti sair do Vasco da Gama. E aí, vamos falar agora sobre os ingressos que foram totalmente esgotados para o jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino. Mais uma vez, a torcida fazendo seu papel. Cara, é impressionante isso. O Vasco abriu a venda dos ingressos quando o Bragantino, perdão, contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Falei errado. Quanto o Bragantino estava esgotado também. Cara, a gente já tem 2 jogos nossos esgotados. O de sábado agora contra o Bragantino no Brasileirão e de terça-feira contra o Atlético Goianiense. Então, cara, isso é surreal. É surreal que a torcida do Vasco é tão fantástica, tão fanática pelo seu clube, tão apaixonada, cara. É impressionante isso. E aí, o jogo vai acontecer às 9h45, um horário muito tarde mesmo. E aí que eu falo pra vocês, cara, vira sócio. Não tem como você ir para o São Januário hoje em dia sem não sendo sócio. É impossível, impossível. Eu deixo claro pra vocês, é impossível. Ao não ser, obviamente, você compra com um cambista. Mas, cara, tem um tempinho que eu não tô indo pros jogos do Vasco, até porque o Vasco fez uma sequência de 4 jogos fora de casa. E aí, eu não sei como tá funcionando essa forma de cambista e tudo mais. Por quê? Porque os ingressos agora você entra com sua facial. Então, obviamente para dificultar a vida do cambista. Então, não sei como tá funcionando esse negócio ainda. Do negócio dos cambistas e tudo mais. Mas antes, você podia comprar com os cambistas, mas, pô, o valor do ingresso, por exemplo, você paga 40 numa meia, eu pago 40 numa meia. Na mão de cambista, você vai pagar o quê? 150, 200 reais. Independente se você paga meia ou inteira, você vai entrar de qualquer maneira pagando esse valor. Então é um valor absurdo. E aí o Vasco colocou todos os clubes praticamente, né? O meu cunhado é flamenguista e foi no jogo e tinha esse negócio de facial também no Maracanã. E então é uma regra e eu acho que tá todos os clubes colocando isso, né? É uma regra muito boa para tentar afastar cada vez mais o cambista em vender ingresso, em catar os ingressos de todas as partidas. É um absurdo isso de cambista. Mas, cara, tá esgotado os ingressos, totalmente esgotados. E cara, muito bom. A torcida do Vasco mais uma vez presente para o jogo de terça-feira contra o Atlético Goianiense em São Januário, tá bom? E aí, eu peguei aqui, cara, pra gente analisar como acabou a rodada. A gente pegou aqui pra analisar o Vasco. Terminou a rodada em 11º do Brasileirão. Então, rodada que a gente perdeu pro Grêmio, obviamente. Eu esqueci de trazer um vídeo analisando essa rodada com vocês. Então, vou trazer essa análise aqui com vocês. O Vasco acabou a rodada contra o Grêmio em 11º. Não mudamos de posição. Mas temos ali o Criciúma na nossa cola, que ganhou fora de casa, ó, se você for voltar aqui, ganhou fora de casa do Juventude. E aí complicou um pouco a vida do Vasco. Mas, cara, é um clube em que a gente acha que vai ser rebaixado e tudo mais. Não sei, cara, não sei.
mas é um dos clubes ali que a gente colocaria no início do Campeonato Brasileiro que ia ser rebaixado. E aí o Vasco permaneceu com 23 pontos ali, tem 19 jogos, o Vasco tem que abrir o olho, porque os times de lá de baixo estão pontuando. Então vão chegar no Vasco. O Vasco tem um jogo a menos contra o Cuiabá, não tem data ainda, nem nada definido, mas é mando de campo do Vasco. Então vai ser no São Januário, provavelmente, não sei. São Januário ou Maracanã, seja onde for. E aí, o Vasco tem que abrir o olho, cara. O Vasco perdeu 3 jogos seguidos. 2 jogos seguidos, perdão. Contra o Atlético Mineiro, contra o Grêmio agora. Então, 2 jogos que o Vasco está na baixa. O Vasco precisa pontuar novamente. Por quê? Porque os clubes lá de baixo estão pontuando. O Fluminense ganhou 3 jogos seguidos, está com 17 pontos ali. O Atlético Mineiro está meio afundado lá com 20 jogos e tudo mais. Mas, ó, o Grêmio tá pontuando. O Vitória tá pontuando também. Ganhou do Palmeiras, cara, a última rodada. Então, que ganhou fora de casa do Palmeiras. Um resultado muito ruim pro Vasco. Então, os outros clubes estão pontuando. O Vasco tem que seguir essa reta aí, de pontuar também. E aí, cara, acabou a sequência de jogos fora de casa do Vasco. Agora a gente vai ter o apoio máximo da torcida. Então, tem jogo amanhã contra o Bragantino no São Januário. E aí na 22ª rodada tem contra o Fluminense também. Então, cara, vai ser uma sequência em que o Vasco vai ter 3 jogos no Rio de Janeiro. Então, 3 jogos o jogador pode sair do estádio, ir para sua casa, descansar, passar um pouco com a família e tudo mais. Então, vai ser o jogo contra o Bragantino agora nesse sábado e meio de semana, terça-feira, contra o Atlético Goianiense. E aí no sábado a gente pega o Fluminense também. Então, cara, essa foi meio que uma análisezinha da partida na situação do Vasco na tabela. O Vasco precisa pontuar. O Vasco fez 4 jogos, obviamente, fora de casa, e agora vai voltar a jogar em casa, 2 jogos dentro de casa ali, um clássico contra o Fluminense e contra o Bragantino amanhã. Então o Vasco precisa pontuar, tá bom? Então muito obrigado se você ficou até agora. Deixa seu like aqui no vídeo. Você não vai perder nada deixando o like e apoia cada vez mais o canal, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas e até o vídeo daqui a pouco ou até amanhã, tá bom? Tamo junto. Saudações vascaínas e tamo junto.